Estão chamando o cara novo de Dr. Morte. Jocelyn estava do outro lado do balcão enquanto eu preenchia o histórico dos meus pacientes no computador. Eu a encarei e revirei os olhos. Deixem o cara em paz! Falei, digitando minhas anotações. Ele só está aqui há 11 horas, é o primeiro dia dele. Essa é a questão, sussurrou ela. A taxa de morte é 100%. Ri, mas sem desviar o olhar da tela. Vocês não podem chamá-lo assim, não vai ser nada bom se os pacientes ouvirem as enfermeiras cochichando sobre um Dr. Morte. Que tal o Dr. M, então? Não. Por quê? Porque parece alguma coisa relacionada ao tamanho dele. Jocelyn bufou. Tá, mas alguém precisa dar uma olhada nisso. 6 pacientes mortos? Olhei para o meu relógio. A gente trabalha numa emergência, Jocelyn. Morte não é exatamente uma novidade. Você não é a chefe da emergência? Não é seu trabalho investigar esse tipo de coisa? Digitei a última letra e olhei para ela. O Dr. Gibson ainda não se aposentou e o conselho não votou a substituição dele. Então não é meu trabalho. Mas vai ser. Esse cargo com certeza vai ser seu. Você não acha que deveria começar a exercer sua futura função e parar essa carnificina? Ela deu um passo para trás e cruzou os braços. Senti os olhos de vários enfermeiros me espreitando por todo o andar. Jocelyn fora enviada como embaixadora. Quando os enfermeiros encucavam com alguma coisa, não desistiam nunca. Coitado do cara, ele não ia gostar do hospital. Soltei um longo suspiro. O primeiro paciente tinha 96 anos e um problema no coração. O segundo era uma vítima de derrame de 89 anos com uma ordem de não reanimação. O terceiro sofreu um esmagamento num acidente de carro. E só Deus poderia ter salvado aquele homem. Sei porque dei uma olhada nas chapas de raio-x. O paciente número 4 tinha um ferimento à bala na cabeça. E não preciso te lembrar que o índice de fatalidade nesse caso é de 90%. A vítima estava em coma, sem nenhuma evidência de atividade cerebral. O número 5 era um paciente de câncer em cuidados paliativos. E o 6 estava com uma septicemia tão grave que chegou praticamente morto. Eu a encarei nos olhos. Não é culpa dele, às vezes acontece. Jocelyn comprimiu os lábios, formando uma linha reta. Às vezes, mas não no primeiro dia, argumentou ela. Tive que concordar. A chance era mesmo muito baixa, mas ainda assim... Olha, encaminhe todos os pacientes novos para mim, tá? Falei meio cansada. Só falta 1 hora para o plantão dele acabar. E nada de Dr. Morte, por favor. Ela me lançou um olhar sério. Ele é um grosso, sabia? Grosso como? Perguntei. Ele mandou o Hector guardar o celular no armário. Você nunca obriga a gente a fazer isso. Hector não está no meio de um término épico com o José? Ele deve ficar olhando o celular de 5 em 5 segundos. Provavelmente, eu teria pedido a mesma coisa. A porta do quarto 8 se abriu e de lá saiu um cara ruivo de uniforme preto. Ele estava de costas para mim, então não consegui ver seu rosto. Observei-o tirar as luvas e jogá-las num cesto de lixo hospitalar. Ele pressionou o nariz, respirou fundo e se arrastou em direção ao vestiário com a cabeça baixa. Logo em seguida, Hector saiu do quarto e olhou para nós. Levantou 7 dedos e puxou o ar por entre os dentes. Jocelyn me lançou um olhar que dizia, eu avisei, mas balancei a cabeça. Nada de Dr. Morte. Agora vai fazer algo produtivo, vai? Ela fez beicinho, mas foi. Meu celular tocou e tirei o aparelho do bolso. Alexis, quero te visitar no dia 19. Digitei uma resposta. Eu estou bem. Eu não estava bem. Mas também não ia tirar minha melhor amiga grávida do conforto da lua de mel para que ela ficasse comigo na casa abandonada e mal assombrada que minha vida tinha virado. Eu a amava demais para torturá-la assim. O celular tocou. Fiquei de pé, entrei de fininho num quarto vazio e atendi. Eu já disse que estou bem, falei. Não, eu vou. A que horas você sai? Alexis. Soltei um gemido. Eu só quero fingir que esse é um dia como qualquer outro. Não é como qualquer outro. É o dia em que o seu divórcio sai. É importante.
Não vou fazer nenhuma idiotice, não vou ficar bêbada e ligar para ele. Não vou encher a cara e vomitar no meu próprio cabelo. Estou mais preocupada com a possibilidade de você jogar coquetéis Molotov pela janela dele. Eu ri. Já essa é uma preocupação válida. Resmunguei. Quando se tratava de Nick, meu histórico não era exatamente o de uma pessoa calma e racional. Eu gostaria de poder dizer que agi com equilíbrio e graça quando finalmente descobri que ele me traía. Uma imagem de dignidade diante de uma mágoa inimaginável. Na verdade, o que fiz foi perder completamente a cabeça. Joguei minha aliança no vaso, dei descarga e reguei as plantas dele com água sanitária. Depois, liguei para a mãe dele e falei que tipo de homem ela havia criado, e eu estava só começando. Eu mesma fiquei chocada com o nível de mesquinharia a que estava disposta a me rebaixar. O grande finale das profundezas de minha depravação foi tão vergonhoso que proibi Alexis de tocar no assunto. A não ser que você tenha um encontro, eu vou, disse ela. Ha! Até parece. Eu me sentei numa maca e apoiei a testa numa das mãos. Desde que terminei com Nick, tive alguns dos piores encontros da história da internet. A quantidade de lixo que acabei encontrando no Tinder no ano passado foi tão desanimadora que fez com que Nick parecesse o príncipe encantado. Ainda não deu sorte? Perguntou ela. Mês passado saí com um cara que tinha um bafômetro instalado no carro por ordem judicial, de tanto que ele foi pego dirigindo bêbado. Ele pediu que eu soprasse no aparelho para o carro ligar. Também teve o cara que chegou com uma suástica tatuada no pescoço. No último encontro, a mulher do cara, que eu nem sabia que existia, apareceu no restaurante e perguntou se era com aquilo que ele gastava o dinheiro que tinha pedido para comprar o material escolar dos filhos. Ele havia me dito que não tinha filhos. Alexis devia ter ficado pálida. Ah, que nojo! Você não tem ideia da sorte que teve ao encontrar o Daniel. Sério, ofereça um sacrifício aos deuses do namoro em gratidão. Olhei para o relógio. Preciso ir, estou no meio do plantão. Ligo quando sair. Tá, mas liga mesmo, disse ela. Vou ligar sim. Desligamos. Fiquei um tempinho sentada ali olhando a parede. Havia um quadro de avaliação da dor pendurado e rostinhos desenhados com várias expressões acima dos níveis de dor correspondentes. Um rostinho verde sorridente acima do número 0. Um rostinho vermelho chorando acima do 10. Mantive os olhos fixos no 10. Eu estava conseguindo não pensar demais no dia 19. Esperava que, se não me ativesse a data, talvez, com sorte, só me lembrasse dela alguns dias depois de já ter passado. Nick e eu estávamos separados havia 1 ano. A data só oficializaria a separação por meio de documentos. Na prática, não mudaria nada. Ainda assim, talvez Alexis tivesse razão e eu não devesse ficar sozinha caso a data fatídica me pegasse de surpresa como um soco no peito. A última hora de trabalho foi tranquila. Atendi o único paciente que chegou. Ninguém morreu. Mas, para ser justa, foi o paciente de sempre, o cara do nunchaku, com mais uma concussão. Então, a sorte estava a meu favor. Eu me preparava para ir embora quando Jocelyn voltou. Olha, Gibson quer falar com você antes do fim do plantão. Os olhos dela estavam brilhando. É agora! Cantarolou ela. Ele vai te oferecer o cargo. Gibson era o chefe da emergência no Royaume. Ia se aposentar naquele mês. Tecnicamente, já fazia quase 1 ano que ele tinha se aposentado. Alexis ficou com o cargo quando ele saiu, mas pediu demissão depois de 1 mês porque ia se mudar com o novo marido para uma cidadezinha no meio do nada e abrir a própria clínica. E aí, Gibson voltou. Impossível o conselho já ter votado, então duvido, falei, mas agradeço a confiança. Mas então pensei bem, e talvez ele fosse mesmo me oferecer a vaga. Ninguém além de mim tinha demonstrado interesse. Ninguém mais estava concorrendo. Eles tinham mesmo que votar? Sobre o que mais Gibson poderia querer conversar comigo? Levemente animada, atravessei o corredor em direção à sala dele. Quer dizer, aceitar o cargo implicaria um volume imenso de trabalho. 6 dias por semana, 8 horas ou mais. Mas eu estava preparada. O Hospital Royaume já era minha vida. Melhor então que eu dedicasse todo o meu potencial a ele. Dei uma batidinha no umbral da porta dele. Oi? Você quer falar comigo?
Gibson levantou a cabeça e deu um sorriso caloroso. Entre. Sentado à mesa com o cabelo grisalho penteado para trás com cuidado, ele me lembrava um vovozinho querido. Eu gostava dele, todos gostavam. Gibson ocupava aquele cargo desde sempre. Feche a porta, disse enquanto assinava alguma coisa. Eu me sentei na cadeira à sua frente. Ele terminou de lidar com a documentação e deixou-a de lado, dando um sorriso largo e cheio de dentes. Como você está, Brianna? Bem, respondi animada. E seu irmão, Benny? Tão bem quanto possível. Bom, fico feliz em saber. Isso tudo é uma infelicidade. Mas ele tem médicos ótimos. Assenti. O Royuma é o melhor. Falando nisso, estou entusiasmada para começar. Não que eu esteja ansiosa pela sua saída, acrescentei. Ele deu uma risadinha. Vai ter votação? Perguntei. Ninguém mais está concorrendo. Ele entrelaçou os dedos e apoiou as mãos na barriga. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. Queria dizer pessoalmente. Decidi adiar a aposentadoria por mais alguns meses. Ah, tentei disfarçar a decepção. Tá bem. Achei que você e Jodie fossem se mudar para um casarão na Costa Rica. Ele riu bem-humorado. E vamos. Mas a viagem pode esperar. Quero que todos tenham um tempinho para conhecer o Dr. Maddox antes de voltarmos. Parece justo. Pisquei, confusa. Perdão, quem? Ele fez um aceno de cabeça indicando a emergência. Dr. Jacob Maddox. Ele começou hoje. Foi chefe da emergência no Memorial West nos últimos anos. Ótima pessoa, bastante qualificado. Fiquei muda por uns bons segundos.